Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema a reforma tributária e seus reflexos para a sociedade. E para isso a gente tem o prazer de contar com a presença do advogado e professor universitário com uma grande especialidade nesse tema, o direito tributário. Querido amigo doutor José Gomes. José, muito bem-vindo ao nosso Direito no Ar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela tua disponibilidade em tirar um tempo aí na tua agenda, que eu sei que é muito apertada, para conversar conosco sobre um tema que é simples para você, mas que para a sociedade talvez não seja. E como é a sua primeira participação no nosso programa, e eu tenho certeza que será a primeira de muitas, nesse caso, quando se trata da primeira entrevista, antes da gente entrar propriamente no tema proposto, a gente procura conhecer um pouco da pessoa do entrevistado, até porque a tua história de vida certamente vai acabar servindo de norte para outras pessoas que estão nos acompanhando. Então, a primeira pergunta é essa, doutor José Gomes: por que a advocacia e por que a docência superior? Bom, primeiramente, bom dia, Heraldo, bom dia aos ouvintes da rádio. Queria dizer que é um prazer enorme, né, estar concedendo essa primeira entrevista, né, não só para você, mas também para em São Luís também do Maranhão, né, e tenho certeza que o programa, já ouvi falar, que é um programa de excelência, um programa de grande alcance e que traz à sociedade e à população as informações mais valiosas e que dá um norte realmente para que todos possam entender melhor seus direitos, né? Então, para mim é uma satisfação enorme e voltar, né, a falar para o público aí do Maranhão, né? E aí, já entrando na sua pergunta, né, por que eu falei isso, né? Então, primeiramente, eu sou formado em Direito, em Aracaju, Sergipe, pela Universidade Tiradentes, onde eu tive, né, uma honra de tê-lo tido como meu professor na época, né? Você foi meu professor aqui na época, em Teoria Geral do Processo. E me formei e fiz uma primeira especialização na área de Direito Contratual, sou especialista em contratos, empresarial, e depois também me apaixonei pelo Direito Tributário. E aí eu fiz uma primeira pós-graduação em tributário, na época foi no Rio de Janeiro, numa época que não tinha ainda 100% aqueles cursos online, então era tudo presencial ainda, tinha que fazer viagens mensais, né? E tive a oportunidade, durante essa primeira pós-graduação em Direito Tributário, já tendo uma em contratos, de ir até, na época, a um convite seu, ir até São Luís do Maranhão, onde eu proferi algumas palestras, algumas reuniões sobre temas na área tributária, e aí tive a oportunidade de morar aí 2 anos, né, onde eu trabalhei dando aula aí no Maranhão, advogando aí no Maranhão, e aí eu tive a satisfação de conhecer essa cidade maravilhosa e fazer grandes amigos, e tê-lo aí também como amigo, onde a gente compartilhou muitas coisas em relação à área acadêmica, trabalho e tudo mais. Então, foi uma história muito boa, gosto muito daí, e depois eu regressei por motivos também de trabalho e de estudo, né, para Aracaju, e aí tive a oportunidade de continuar lecionando e aprofundando meus estudos. E aí foi quando eu fiz meu mestrado também em tributário, direito econômico e socioambiental, mas voltado para tributário, na PUC do Paraná, e depois fiz meu doutorado na Federal da Bahia, também em direito tributário, né, com um dos grandes mestres e autores renomados do Brasil, aqui como o professor Edivaldo Brito, constitucionalista, tal, lá na Federal da Bahia. Então, foi uma trajetória acadêmica junto com a advocacia, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma advocacia na área tributária já nesses 20 anos,
aqui em Sergipe, em outros estados. E a área acadêmica é uma paixão, né? É muito bom dar aula, é muito bom estar aprofundando, né? Então, voltar para falar em São Luís, voltar para falar com o público de São Luís, para mim é um regresso à época, né, que eu estava aí. Rememora esse bom tempo que foi estar aí, né? E agora falando de uma forma diferente para um programa também que eu nunca tinha falado. Então, para mim, é uma satisfação e um resumo aí da minha história, um pouco de vida acadêmica e profissional. Maravilha. Bom, agora sim, a gente pode começar a tratar do tema proposto para essa conversa e pelo currículo resumido do Dr. José Gomes, vocês perceberam que ele tem especialização, mestrado e doutorado, além de lecionar sobre o tema, direito tributário. Então, é uma pessoa extremamente capacitada, habilitada para falar sobre a reforma tributária e seus reflexos para a sociedade. Então, a primeira pergunta, doutor José Gomes, vai ser exatamente a gente definir o que seria essa tal reforma tributária. Bom, Heraldo, primeiramente, para definir o que seria a reforma, eu tenho que explicar para os ouvintes como ou como se percebe a tributação hoje no Brasil, porque muita gente fala aí no dia a dia, né, que a gente paga muito imposto, que a gente paga muita taxa, que a gente paga isso, paga aquilo, e as pessoas reclamam muito do custo de produtos, do custo de serviço, e atribui-se a isso a uma carga tributária muito alta, né? E que aí as pessoas ficam naquela sensação de que falta dinheiro devido à quantidade de impostos que se paga. Então, vou explicar primeiro que a ideia da reforma tributária não é uma ideia nova, é uma ideia antiga, que já vem tramitando no Congresso desde 19, de uma maneira já, né, mais para o fim. O deputado federal Baleia Rossi, ele propôs uma emenda constitucional, a chamada PEC 45, né, uma emenda para alterar o sistema tributário na nossa Constituição Federal, né, porque o sistema tributário brasileiro, todos os tributos que a gente paga aqui no dia a dia, ele tem uma regra básica, vamos dizer assim, dentro da nossa Constituição. Então, para alterar, para mexer nessa complexidade que é a tributação no Brasil, tem que mexer na base, tem que mexer na estrutura da Constituição Federal. Então, foi proposta essa reforma tributária para isso, para diminuir essa complexidade, né? Porque todo mundo paga imposto para município, todo mundo paga imposto para estado, paga imposto para a União Federal, e às vezes você vai comprar ali uma televisão no supermercado, e você compra aquela televisão ali por R$2.000, mas ali você tem, dentro desse preço, você tem imposto do município, você tem imposto do estado, você tem imposto da União, contribuição social, e aí vai, né? Ou seja, às vezes eu pago R$2.000 na TV, às vezes eu pago, uma outra pessoa vai pagar lá R$100.000 num carro, mas você não sabe a quantidade de impostos, de contribuições que tem ali dentro, como se paga, qual é o valor correto de cada uma, quando um produto paga menos e outro paga mais. E imagine que o povo já acha complicado, né, saber a quantidade de tributo que ele paga quando compra um produto ou um serviço, e imagine também a complexidade que é para o próprio contribuinte, ou seja, para o produtor, para o comerciante, o industrial que está fabricando aquele produto, que também, quando fabrica e põe à venda, ele também recolhe uma gama de tributos, né, que acaba colocando dentro do preço para o consumidor final. E esse industrial e esse comerciante, às vezes, pela grande quantidade também de tributos que paga, ele, às vezes, não consegue, de forma, por mais que tenha uma contabilidade competente, mas, às vezes, não consegue declarar tudo corretamente, lembrar de todos os prazos, lembrar de todos os percentuais, que a gente chama de alíquota, que incide sobre cada tributo daquele, e, às vezes, gera passivo fiscal, débitos, processos judiciais, ações na justiça para rediscutir se fez certo, se fez errado. Uma pesquisa feita pelos estudos da Procuradoria da Fazenda Nacional aponta que mais de 80% dos problemas tributários hoje na justiça
vem das ações de execução fiscal, cobrança de tributos daqueles contribuintes que ou declaram errado, ou calculam errado, e às vezes não por má fé, mas pela complexidade. Então, a reforma tributária teve como principal objetivo diminuir essa complexidade que é o sistema tributário brasileiro hoje, dividido entre União, entre estados, entre municípios. Reduzir essa complexidade, tanto na parte de enxugar a quantidade de tributos que se paga, como também enxugar, reduzir a maneira como se declara, como se arrecada, simplificando o sistema, tanto para o contribuinte, como beneficia aquele consumidor final lá na ponta. Então, esse foi o primeiro objetivo. E por isso que a ideia inicial era se criar um único imposto que abrangesse os principais tributos de município, Estado e União Federal em um único imposto. Esse único imposto, seguindo um modelo mais ou menos que existe em alguns estados europeus, é o chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Ele agregaria os principais impostos dos estados, municípios e União. Que impostos seriam agregados? O foco da reforma tributária, essa primeira reforma, porque eu acho que vão ter outras, mas depois a gente fala, mas o foco dessa reforma era toda a tributação que incide sobre o consumo, né? Porque também em outras pesquisas, o Brasil é um dos países onde tem uma maior incidência de tributação na etapa do consumo, ou seja, produtos e serviços que chegam ao consumidor final. Então, se eu for dar um exemplo para todo mundo entender de forma clara, quando você tem uma fábrica, e eu vou dar um exemplo aqui só para fins de exemplo, ela produz aquela televisão que eu falei aqui, ela produz a televisão por R$500. Quando essa fábrica vende essa televisão para o comerciante, para um supermercado, por exemplo, nessa venda, sobre esses R$500, que é o preço do produto, aí você tem imposto da União, imposto do Estado, do município, contribuição, parará. E essa televisão chega lá na fábrica, ou lá no comerciante, por 800. Mas o comerciante, quando vai vender para vocês, consumidores, lá no supermercado, ele vai ter a margem de lucro dele, né? Ele vai agregar serviço, ele tem custo de armazenamento, custo com funcionário, custo com energia, isso tudo ele tem a margem de lucro dele. Então, ele vai vender aquela televisão ali, vamos supor, por R$1.500. Só que sobre esse valor, que é a margem de lucro dele, que vai chegar ao consumidor final, ele também vai pagar mais imposto. Porque esse produto que, quando sai da fábrica para o comércio, ele sai do comércio agora para o consumidor, ele está em uma nova etapa de circulação até chegar ao consumidor. E nessa nova etapa de circulação, até chegar ao consumidor, incide novamente imposto do Estado, imposto do município, imposto da União. E aí, quando incide isso tudo, esse produto que vai ser vendido lá por R$1.500, se eu for pagar só R$1.500, eu estou perdendo meu lucro. Então, eu vou ter que jogar esse imposto que eu paguei lá dentro para jogar para o consumidor final essa repercussão desses tributos todos. Então, o consumidor final está comprando por R$2.000 aquela TV que saiu por R$500 na fábrica. R$1.500 de tributação e lucro embutido no preço final. Então, isso acaba gerando para a classe média e classe baixa brasileira um ônus excessivo em relação à capacidade de renda, à capacidade econômica dessas classes, de poder comprar, de poder girar dinheiro no comércio, de poder adquirir seus produtos e serviços. A gente sabe que a classe média, classe baixa, são aquelas que mais consomem na ponta, no comércio, no dia a dia, naquele comércio de bairro, naquele comércio ali da cidade, né? Dificilmente essas classes, elas estão comprando produtos através do comércio eletrônico, na internet, ainda compra ali no bairro, no comércio. E claro que você tendo essa classe sobrecarregada, sem condições econômicas de consumir, você acaba gerando o próprio fechamento do negócio, a própria perda de empregos e tudo mais. Então, você acaba tendo uma situação em que você não consegue suportar
a economia local, o que acaba gerando até o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade social, desemprego. Então, a ideia é reduzir também a tributação no sistema brasileiro sobre o consumo, que é uma tributação realmente muito inchada, muito complexa, para reduzir preço final de produto e serviço, para desafogar essa classe média, classe baixa, em relação ao consumo de bens e serviços. Por isso que a reforma tributária nossa, ela não visou, ela não focou na renda, e nem no patrimônio. Então, não se mexeu no imposto de renda, de uma maneira sistemática, não se mexeu no patrimônio, salvo algumas mudanças pontuais. Por exemplo, tem um imposto que todo mundo conhece, que é hoje um imposto que é arrecadado para os estados, que é o chamado IPVA, que é aquele imposto que incide sobre os veículos, né, automotores. Teve uma mudança, tiveram duas mudanças pontuais nessa reforma. Quais foram? O IPVA, ele passou agora, vai passar a incidir também sobre aqueles veículos considerados veículos mais de luxo, como, por exemplo, veículos aquáticos, embarcações, lanchas, jet ski, e veículos aéreos, aeronaves de pequeno porte e grande porte. Então, aviões, barcos e lanchas vão passar a pagar IPVA também para os estados onde estão registrados, né? Outra coisa também que talvez seja algo bom é a redução do IPVA em face daqueles veículos, daqueles imóveis que poluem menos o meio ambiente, né? Ou seja, a redução do IPVA para veículos que não poluem o meio ambiente ou poluem menos é uma forma de você estimular o cidadão a consumir esse tipo de bem, que sejam bens mais saudáveis para o meio ambiente, como carros elétricos, híbridos, e é um estímulo para isso. Então, essa reforma trouxe uma mudança pontual no IPVA, como a ideia de preservar, melhorar ou reduzir a poluição ambiental. Outro imposto também que teve uma mudança pontual é um imposto que pouca gente conhece no dia a dia, a gente chama ele de ITCMD. O que é isso? É um imposto, se a gente for ao pé da letra, transmissão, causa mortes e doações. Então, é um imposto que se paga para o Estado quando alguém vai doar um bem para outra pessoa, ou quando alguém morre e deixa aqueles bens para os seus herdeiros. Os herdeiros, quando forem passar para o nome deles, também pagam esse imposto para o Estado. Então, é um imposto de herança, como a linguagem popular fala, ou doação, né? Houve uma mudança? Houve. Nós vamos ter agora vários percentuais sobre o valor do patrimônio que está sendo herdado. Então, vai começar lá de 2%, 3%, podendo chegar a 8%, isso vai gerar um aumento desse imposto, a depender do montante da herança ou do montante do bem que está sendo doado para outra pessoa, né? Então, houve uma mudança pontual também nesse imposto. E, tirando essas mudanças pontuais, o que é que essa reforma visou nessa ideia que eu disse agora há pouco, de desonerar, de diminuir a complexidade sobre a gama de tributos que incidem no consumo, né? Que é o foco principal do sufocamento da classe média, classe baixa. Foi o seguinte: hoje, o que mais é cobrado em termos de tributos sobre essas relações de consumo, nesses exemplos que eu dei aqui, que vai da fábrica até o consumidor final, são o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, que sai da fábrica, já paga IPI para a União Federal, é o imposto da União Federal. E quando esse produto sai da fábrica, além do IPI, que é pelo fato do produto ser industrializado, também paga ICMS para o Estado. Por quê? Porque o ICMS é sobre circulação de mercadoria. Então, quando a mercadoria circula, quando ela é vendida, quando tem uma saída econômica, paga-se o ICMS para o Estado, né? E sobre o faturamento que essa indústria vai obter com a receita da venda desses produtos, ela paga também duas contribuições para a União Federal, que é o PIS e a COFINS. Então, são duas contribuições sociais, né? Tudo isso incidindo ali, naquela televisão que eu falei,
que foi produzida lá na indústria, ela já paga, só nessa primeira etapa de circulação, o IPI, o ICMS, o PIS e a COFINS. Isso tudo para o governo federal e o ICMS para o governo estadual. Isso eu estou falando de produto. Mas se a gente fala de serviços, prestação de serviços, nós temos também o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, também pago aos municípios, competência do município. Então, a maior arrecadação municipal provém do ISS, porque é o imposto que incide sobre serviço, seja serviço prestado por pessoa jurídica, seja serviço prestado por profissionais autônomos, liberais, eles recolhem ISS sobre a receita que eles oferem dos serviços que prestam. Então, o que é que a reforma fez? Pegou toda essa tributação que eu acabei de falar, de município, estado e União, que é, numa linguagem mais simples, o grosso do que se arrecada quando se vende produto e quando se presta serviço, e disseram, olha, vamos diminuir essa complexidade. E como é que se diminuiu na reforma? O IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que se queria criar como uma junção de todos esses tributos, foi uma ideia que ficou de escanteio. Por quê? Porque no Brasil, o sistema tributário é dividido entre os entes da federação, né, o que a gente chama de competência tributária. Então, você tem município com seus tributos ali, já previstos na Constituição Federal, estados com seus tributos ali já previstos na Constituição, e União com seus tributos. Cada um arrecada suas próprias receitas. Cada um, município, estado e União, criam suas leis, criam seus tributos, regulamentam como é que se cobra, e o dinheiro fica lá para eles e cada um administra seus tributos. Então, quando veio a reforma para dizer, olha, vamos criar um imposto único para juntar tudo isso, Estado e município chiaram mais. Porque Estado e município disseram, peraí, eu vou perder minha autonomia, vou perder minha competência, a União vai arrecadar agora tudinho, e a gente vai aguardar que a União repasse para a gente parcela dessa arrecadação. E como vai ser repassado? Quem vai coordenar isso? Quem vai administrar isso? Eu vou perder minha autonomia. Então, essa briga de Estado e município, né, que hoje é a chamada guerra fiscal também, porque cada um quer buscar o melhor para si em termos de arrecadação, e o contribuinte, claro, às vezes se prejudica nisso, acabou que no Congresso criaram uma saída para a reforma, que foi a saída que acabou sendo aprovada agora em dezembro, com as alterações do Senado, que foi o seguinte, vamos manter o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, mas vamos criar uma nomenclatura diferente, né? No Brasil, acaba se criando algo diferente do que já existe. Então, criaram aqui um chamado IVA dual, ou seja, dividiu em dois. Então, o IVA dual se dividiu em dois e, portanto, a reforma criou, na verdade, dois tributos novos. Quais são os dois tributos novos? Criou-se uma contribuição sobre bens e serviços, chamada CBS. Essa contribuição de competência arrecadada pela União Federal, ela vai ser a junção daqueles tributos federais que eu falei aqui, que focam mais sobre o consumo. IPI, né, Imposto sobre Produto Industrializado, o PIS e a COFINS. Então, juntaram essas duas contribuições com o IPI e formou-se o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Novidade aí é que essa contribuição, ela não só engloba a venda de produtos, como eu falei o caso aqui da televisão, mas ela engloba também a prestação de serviço. Então, um dos motes, um dos fins da reforma tributária foi juntar bens, produtos produzidos e prestação de serviços. Juntaram numa categoria só. Além de unificar as duas categorias, acaba-se que unifica também a mesma forma de cobrar, o mesmo percentual, e acaba dúvidas que até hoje existem na justiça e brigas enormes na justiça por parte de grandes contribuintes sobre algumas situações específicas na atividade econômica do dia a dia de cada um, para definir se isso é produto ou se isso é serviço, né? Então, por exemplo, eu estou aqui no meu computador
e eu quero comprar um software, um programa no meu computador para baixar um jogo, para baixar no meu computador. E aí, de repente, eu digo, mas espera aí, eu estou comprando um jogo, um produto, ou eu estou só baixando o jogo para usar, e isso aqui é um serviço que eu estou contratando? Então, muitas situações hoje fica naquela linha divisória, se é produto ou se é serviço. Aí fica uma briga enorme na justiça, o Estado vai dizer, não, isso aqui é ICMS, tem que vir para o Estado. Aí o município diz, não, eu acho que isso aqui é serviço, então eu quero cobrar o ISS. Essa briga vai acabar, porque o CBS unifica bens e serviços. Então, tanto faz se eu estou baixando um software, tanto faz se eu estou contratando a compra do jogo mesmo ali na prateleira, tanto faz. Se for bem, se for serviço, é CBS agora. Então, acaba essa briga histórica aí na justiça. Então, o CBS unifica isso. E Estado e município vão ter também unificados os seus dois maiores tributos, ICMS e ISS. Então, mercadoria do Estado e serviço do município também se juntam agora, se unificam no chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a reforma, numa tacada, ela acaba simplificando a tributação federal em uma única contribuição, simplifica os dois maiores impostos do Estado e município em um único imposto e, além disso, une bens e serviços em uma tributação única. Então, essa foi uma jogada que realmente reduz a complexidade, reduz a guerra fiscal, reduz dúvidas em relação onde ou não vai incidir cada imposto desse. Então, essa foi a primeira ideia da reforma tributária, e que acaba reduzindo a simplificação também, ou melhor, reduzindo a complexidade também para quem arrecada, para quem declara, para quem paga. Porque agora a contabilidade das empresas, ao invés de lidar com 5, 6, 7, 8 formas de tributos, vai lidar com 2, CBS e IBS. Então, isso acaba simplificando também, né? E aí você pode perguntar, tá, mas vem cá, e para o consumidor? E para o povo que está comprando produtos no dia a dia no comércio? E para o povo que vai num salão de beleza contratar um serviço? Ou que vai ali contratar um advogado? Ou que vai pagar um médico, né? Vai ter algum benefício para o cidadão? Ou é só uma redução da complexidade para o contribuinte? Vai haver, sim, benefícios para o cidadão, né? Mas é bom deixar claro que as pessoas não pensem, não podem pensar que a reforma vai reduzir tributo, né? A reforma, ela não vai reduzir tributo. A reforma, ela tende a manter um equilíbrio em termos de arrecadação com o sistema atual. Então, ela não vai reduzir tributo. Ela vai reduzir complexidade tributária, mas vai haver algumas compensações, alguns benefícios que vai, sim, ser percebido pelo consumidor, né? E aí eu vou dizer um exemplo. O primeiro exemplo é em relação à incidência do IBS e do CBS para aqueles cidadãos de classe média e classe baixa, né? O governo, na reforma tributária aprovada agora em dezembro, ele cria um chamado cashback sobre produtos da cesta básica. Ele desonera produtos da cesta básica. Então, você vai ter, por exemplo, arroz, feijão, produtos considerados essenciais para o cidadão em relação ao consumo, com uma desoneração da carga tributária e a possibilidade de um retorno de crédito para esse consumidor para deduzir de outros tributos que ele venha a recolher. Isso já foi implementado? Ainda não, né? Porque um outro ponto que eu quero colocar é que a reforma, apesar de ter sido aprovada, de ter alterado a base da Constituição Federal na parte tributária, porém, ela depende ainda de leis complementares para ser regulamentadas em vários pontos. Eu digo que esse ano agora, 2024, 2025, é o ano agora das legislações complementares, e daí os contribuintes têm que ficar bem atentos, porque são elas que vão regulamentar essas mudanças, né? Então, nós temos aí
uma desoneração para a classe média e baixa em relação a esse tipo de tributos. E um outro ponto importantíssimo que eu quero também colocar aqui é que o CBS e o IBS, eles vão ser cobrados agora de forma não cumulativa. O que é isso, não cumulativa? Aí vou dar um exemplo bem simples. Você vende por R$1.000 aquela televisão que eu falei, da indústria para o comércio. E aí você paga sobre essa venda, vamos dizer, 10% de ICMS. Você paga R$100 de ICMS. Aí o comerciante, quando compra aquela televisão de 1.000, ela está pagando 1.100, porque o ICMS de 10% que a fábrica pagou, ela joga no preço do produto. Então, o comerciante está pagando 1.100. Quando eu vou revender para o consumidor, eu quero cobrar 1.500. Ah, mas o ICMS é 10%, né? É. Então, esse comerciante, quando vende lá para o consumidor, tem que pagar 10% também de ICMS. Eu estou vendendo por quanto? 500. Quanto é 10% de ICMS? 150. Então, aí o produto chega para o consumidor por 1.650. Isso vai acabar. Por quê? Porque o não cumulativo quer dizer o seguinte, que eu só posso agora cobrar o tributo, que é o CBS ou o IBS, sobre o valor agregado. Por isso o nome IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e não sobre o valor cheio. Então, se a fábrica me vendeu a televisão por R$1.000 e pagou R$100 de ICMS, que é 10%, que agora vai ser o IBS, então o comerciante comprou por 1.100. Ah, mas eu quero vender por 1.500. Eu não vou pagar mais 10% sobre 1.500, sobre o valor cheio. Eu vou pagar sobre o valor que eu agreguei, que eu aumentei em relação ao valor de compra. Então, se eu coloquei R$400 a mais sobre os 1.100 que eu comprei, para eu querer vender por 1.500, os 10% não é mais sobre 1.500, é sobre 400. Então, eu não vou pagar 150, eu vou pagar R$40. Então, hoje, essa não cumulatividade faz com que o contribuinte só pague o novo imposto na etapa subsequente da sua circulação sobre o valor que ele agregou e não sobre o valor cheio da venda. Isso gera, para a gente que está ali na ponta, para o consumidor que está comprando aquele produto, uma redução do custo do produto. Uma redução no custo do produto. E não só produto, mas serviços também. Então, vai ter, sim, uma redução na ponta por conta disso. Vai ter uma redução de produtos considerados essenciais, como eu falei aqui da cesta básica, por exemplo. E vai ter uma redução para setores considerados essenciais da economia, como educação, como saúde, o agronegócio também, que é um dos setores primários mais importantes em termos de PIB nacional. Então, vai ter uma redução tributária, sim. E profissionais liberais e autônomos, como advogados, como médicos, por exemplo, também vai ter uma redução de 30% sobre o valor da alíquota do percentual do IBS, né? Então, vai haver, sim, a previsão de algumas desonerações, né? Mas, no montante da receita como um todo, não vai haver uma desoneração para Estado, município e União, tá? Então, assim, para o contribuinte vai haver alguns benefícios? Vai. No geral, não vai ter perda de arrecadação, porque a reforma criou também alguns mecanismos de compensação para Estado e para município. Então, foi criado um fundo de desenvolvimento regional, foi criado um fundo de compensação de benefícios, onde a União vai injetar alguns bilhões aí para que os estados e municípios não tenham queda nas suas arrecadações por força desses mecanismos de compensação. Então, para o contribuinte é bom por um lado, desonera por outro. Eu acho particularmente que o setor mais prejudicado, né, não como um todo, mas em alguns pontos específicos, vai ser o setor de serviço, né, vão ser os setores mais prejudicados, porque o IBS e o CBS, na reforma tributária, é bom dizer aqui também, vai ter uma alíquota única, Então, hoje, uma das grandes complexidades e motivos de dívidas tributárias e motivos de discussões é que cada estado cobra sua própria alíquota de ICMS, cada município cobra sua própria alíquota de ISS, e aí você tem a guerra fiscal, quem cobra mais, quem cobra menos, aí uma empresa sai daqui, vai para o outro, porque lá cobra menos,
Isso vai acabar também. A alíquota vai ser única, né? Então, claro que muitos municípios cobram 5% de ISS, mas se a alíquota agora para bens e serviços é única, e estima-se que o patamar, para não haver perda de arrecadação, vai girar em torno de 25% a 28%, então você vai ter, imagine aí, um advogado, se ele cobrar, digamos, R$2.000, ele paga hoje 5% de ISS, ele paga R$100, e aí vai para 25%, né? Então ele vai pagar 400 e poucos reais. Então, vai ter uma desoneração de 30%, então ele vai reduzir, mas ainda assim vai pagar mais do que o que se paga hoje, né? Então, talvez planejamentos tributários por especialistas em vários setores, em várias indústrias, em vários setores até pequenos, como microempresa e pequeno porte, sejam importantes para você readequar como esses profissionais devem se enquadrar para ter uma tributação que não sufoque muito, né? Talvez criação de microempresas, talvez criação de sociedades simples de profissionais, para poder não sofrer tanto de maneira individual. Mas isso aí é uma outra coisa, é uma outra etapa, é uma outra análise de planejamento tributário futuro, mas que vai ser preciso, né? Por isso que eu disse que esse ano e o próximo são os anos dos planejamentos, das análises, das revisões, né? Muitas empresas têm que mudar, né? Por exemplo, vocês sabem que muitos microempreendedores recolhem seus tributos por um sistema simplificado, que é o Simples Nacional, que você paga um único valor para a União Federal sobre o seu faturamento. Isso também tem que ser revisto, né? O Simples não acabou com a reforma, continua. Mas, uma coisa boa, algumas empresas do Simples podem sair do sistema do Simples para obter créditos de insumos que ele compra, de produtos que ele compra, para revender depois no mercado. E aí ele vai abater esses créditos do tributo que ele vai pagar quando vender esses produtos. Então, pode ser que, a depender da atividade econômica da empresa que arrecada pelo Simples, pode ser que compense que ela fique fora do Simples, porque ela vai ter uma redução de tributo na saída por força dos créditos da entrada. Pode ser. E pode ser que se manter no Simples seja a melhor opção, se essa empresa não tem muito crédito nas compras que ela faz. É outra análise que tem que ser feita, mas a reforma permitiu essa saída de algumas empresas do Simples para obter esses créditos. Então, são muitos parâmetros que veio com a reforma, né? E eu queria também pontuar uma outra coisa importante, que além do IBS, além do CBS, né, que vai ser arrecadado pela União, alguém pode perguntar, tá, mas como é que Estado e município vai receber? Como é que Estado e município vai obter essa receita? Foi criado um comitê nacional chamado de Conselho Gestor de Tributos do CBS e do IBS. Esse conselho, ele é formado por membros dos 27 estados da federação, dos municípios representados também, e esse conselho vai se reunir, e ele tem o status de uma secretaria de governo, e ele vai deliberar, através de votação, a melhor forma de repartição dessas receitas tributárias entre estados e municípios, de acordo com a produção de cada um, de acordo com a quantidade de serviços de cada um, né? Então, a distribuição vai ser por esse conselho. Inclusive, qualquer discussão, qualquer dúvida, qualquer conflito que haja entre este conselho e os estados e os municípios, também já foi alterado na Constituição, que vai competir ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, a decidir sobre isso. Então, esse conselho é um conselho que unifica, centraliza as regras, a administração e a gestão do CBS e IBS. E aí acaba uma guerra também entre estados e municípios. E outra coisa boa, que também mudou com a reforma, e isso eu achei também muito bom, é o que chamaram de princípio do destino. O que é isso, destino? É que agora esses impostos serão cobrados pelo Estado que recebe, que compra, que adquire a mercadoria ou serviço. Porque hoje, se eu comprar aquela televisão que eu falei de São Paulo para ir para São Luís do Maranhão, lá, quando ela sai de São Paulo para ir para São Luís, o ICMS e o IPI é recolhido lá em São Paulo. É recolhido na origem. Entra para os cofres do Estado de São Paulo. Se eu sou um consumidor final que mora em São Luís e compro
a televisão, para mim, para minha casa, São Paulo fica com todo o ICMS. Agora mudou. A regra agora é que o IBS vai ser do local de destino. Então, se eu comprar essa mesma televisão agora em São Luís, o IBS vai ficar para São Luís, que é o local de destino, onde eu estou comprando, e não mais para São Paulo, que é a origem. Isso estimula o crescimento, o desenvolvimento econômico regional das regiões menos industrializadas, como o norte e nordeste do Brasil, que tem menos indústrias, que tem menos incentivos, ou que tem menos, vamos dizer assim, provimento econômico financeiro, como as grandes capitais do sul e sudeste, por fatores políticos, históricos, geográficos, de portos, aeroportos. Então, com essa aplicação da receita no destino, você passa a ter hoje a possibilidade de, das regiões norte e nordeste aumentarem suas arrecadações tributárias em relação aos produtos que adquirem do sul e sudeste, né? Então, é um outro mecanismo de compensação criado também pela reforma tributária, né? E criou-se um imposto agora chamado IS, que a reforma tributária também trouxe essa novidade, que é um chamado imposto seletivo, tá? Esse imposto seletivo, como o próprio nome já diz, ele é seletivo, ou seja, ele vai incidir sobre alguns produtos e serviços considerados nocivos. Nocivos a quê? Prejudiciais ao meio ambiente e prejudiciais à saúde, né? Então, cigarros, bebidas alcoólicas e outros produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, você vai ter uma alíquotazinha diferenciada. E isso tende a gerar um aumento no preço final do produto, não para fins arrecadatórios, não para gerar receita, mas para desestimular a população de adquirir esses produtos e serviços considerados nocivos à cesta básica, né? Hoje a gente já vê nos supermercados, né, pela própria regra de transparência nas relações de consumo, mas a tributação tende a ter isso também, que em caixinhas de produtos você olha lá e você diz lá, isso aqui contém isso, contém aquilo, contém isso, que é prejudicial à saúde, contém açúcar, parará, parará. E agora a tendência é que se coloque também nos produtos o quanto de tributo eu estou pagando ali naquele produto, como acontece em outros países, né, que você vai comprar um produto e você diz, ó, isso aqui custa 10, mas tem R$2 de imposto, então você vai pagar 12. E agora a gente tende a saber exatamente, a clarear para o consumidor, para o contribuinte, quanto eu estou pagando de tributo sobre aquele produto que eu estou comprando ali. Então, essa transparência também é algo benéfico para a gente saber até discutir se eu estiver pagando algo errado ou algo a mais, ou um tributo foi indevido, por exemplo, né? Então, o IS vem como um tributo que a gente chama de extrafiscal. É um tributo que visa estimular ou desestimular a compra de alguns produtos e serviços. Então, isso também vai ser muito bom com a reforma tributária, né? Eu tenho feito, Heraldo, alguns vídeos lá no meu Instagram, por demandas de alunos da universidade e por demanda de alguns colegas, sobre esses pontos da reforma, né? E eu pretendo, mês que vem, fazer algo mais específico, até no canal do YouTube e no Instagram, sobre os impactos da reforma tributária por setor. Ou seja, comércio, indústria, serviço, agronegócio. É por setor, né? Para a gente ver o que mais, a curva, para onde vai mais, para onde vai menos, as preocupações de cada setor e o que vai incidir sobre a reforma, né? Então, claro que aqui eu dei só uma noção geral, um aspecto geral, mas a reforma ela é muito grande, né? E aí vem as regras de transição ainda, tal, né? Que começa lá em 2026, a tendência é que em 2033 a gente já aplique o sistema também como um todo novo, e aí o contribuinte até 2033 tem que estar muito atento para essas regras de transição, né? Para não pagar mais de um, menos de outro, porque nós vamos conviver um tempo ainda com os dois sistemas, né? Mas, em regra, Heraldo, é mais ou menos isso, né? Não sei se ficou bem claro, ou se você tem dúvidas, ou se as pessoas querem saber de algo mais. Não, foi excelente. Foi uma aula
sobre a reforma tributária e, paralelamente, uma aula também sobre alguns aspectos do direito tributário. Agora, ainda temos cerca de 15 minutos aliás, 11 minutos para terminar a nossa entrevista, e não é que eu tenha ficado com dúvidas, porque foi tudo muito claro mesmo, mas me surgiram aqui alguns questionamentos, não sobre as colocações que foram feitas pelo doutor José Gomes, advogado e professor universitário, que está conversando conosco sobre a reforma tributária e seus reflexos para a sociedade. Mas questionamentos, vamos lá, o primeiro deles, a ideia central da reforma, ficou claro isso, além de ideias paralelas, como fazer uma justiça tributária, ao cobrar daqueles produtos que não eram pagos, que era um absurdo, né? O cara tem um carrinho ali que ele usa para fazer o Uber, única fonte de renda dele, e paga IPVA. E o cara tem um iate, tem um jet ski, tem um avião e não paga. Isso é um absurdo, né? Então, ela faz justiça tributária, ok. Faz justiça ambiental, com o novo imposto que foi criado, seletivo, com um aumento de alíquota para aqueles produtos que são nocivos ao meio ambiente, à saúde, ok. Mas o ponto central da reforma, você colocou isso várias vezes, doutor Zé Gomes, é reduzir a complexidade do sistema. Só que, curiosamente, ao mesmo tempo que reduz a complexidade, nesse primeiro momento, a complexidade vai aumentar, né? Porque você vai ter que conviver com os dois sistemas. Será que não tinha uma fórmula mais simples de fazer um corte? Olha, até o dia tal é assim, a partir do dia tal é assado, para não ter que se viver nesses dois mundos aí durante um grande período? Eu concordo. Realmente, essa complexidade entre os dois sistemas vai haver no início, na transição, mas é uma complexidade que vai haver mais para quem recolhe, para o contribuinte, para a indústria, para o comércio. O consumidor não vai realmente sentir diferença, porque os mesmos R$1.000 que eu pago na televisão, eu vou continuar pagando. Então, a complexidade vai estar na parte burocrática, vamos dizer assim, do sistema. Esse corte que você falou, se era possível ser feito um corte, dizer, olha, a partir de tal dia, nós vamos entrar no sistema novo e esqueça o sistema antigo, né? Até poderia ser feito isso, mas eu creio que, pelo que a gente tem visto, ouvido falar também, é que eles estão tendo uma cautela muito grande nesse ingresso do novo sistema, porque eles querem também sentir como vai ser essa arrecadação gradual, essa forma de arrecadação gradual, essa forma de redistribuição de receitas. Porque o impacto da reforma é muito grande. A reforma não é só uma lei que está sendo alterada, é todo um mecanismo constitucional, é todo um sistema. Isso afeta a União, isso afeta estados, municípios, redistribuição de recursos, como vai ser redistribuído, como vai para cada um. Então, você implementar um sistema integralmente de uma vez por todas, isso implicaria num impacto realmente muito complexo na hora de jogar dinheiro para um lado, jogar dinheiro para o outro, reuniões de conselho e tudo mais. Então, quer-se fazer algo gradual para que não o consumidor, a preocupação é com quem recolhe, com os contribuintes e com o próprio poder público que vai receber, para que não haja nem prejuízos e para que também não se implique numa mudança radical ao ponto de também gerar um déficit e acabar mexendo lá com o consumidor final. Tanto é que a proposta também de transição, ela é muito sutil. É porque eu falei aqui na regra de transição, mas, por exemplo, em 2026, vai entrar o CBS com 0,1%, se eu não me engano, não, 0,9%, o CBS. O IBS com 0,1%. Então, na prática, a partir de 2026, a única coisa que vai ter é um CBS e um IBS que vai passar a ser cobrado dos contribuintes, juntando os dois, 1%. Aí você vai dizer, tá, mas e o ICMS, o ISS, os demais continuam? Continuam. Só que continuam do jeito que estão, reduzindo em quanto? Em 1%. Então vai ser, na verdade, o seguinte, à medida que o CBS e o IBS for aumentando o percentual de incidência, os demais vão reduzindo proporcionalmente até o ponto de ficar só o CBS e o IBS.
Então, o que é que vai mudar na complexidade? Só a entrada do CBS e do IBS. O resto continua como está, né? E a arrecadação dos dois vai ser mais simples, porque vai ser um documento único de arrecadação. Então, você vai calcular sobre o valor que você recebeu de receita, aplica 1% e paga. Não vai ter distinção de produto, de serviço. A outra coisa importante, a alíquota é única, não vai ter diferença mais nenhuma de alíquota entre município, estado e União. É uma alíquota para todo mundo, para qualquer produto, para qualquer serviço, né? Porque hoje televisão é diferente, carro é diferente, refrigerante é diferente, e aquela agonia, aquele corre-corre chega, esse produto aqui tem isenção, não tem, aquele outro tem benefício, não tem, esse é nocivo, não é, vai acabar com isso, esse é eletrônico, esse aqui não é eletrônico, acabou, a alíquota agora é única para qualquer bem e serviço, então isso já simplifica também a arrecadação, né? Então eles só querem criar uma transição mais paulatina para fins de adaptação de sistemas, mas com certeza essa complexidade de transição vai ser muito mais sutil do que se pensa pela simplificação que houve no sistema. Perfeito. Bom, um outro questionamento que me surgiu. O senhor deixou muito claro que não vai haver, em termos gerais, uma redução da carga tributária com essa reforma. O que vai haver é uma diminuição da complexidade, aquilo que diminuiu num tributo aumenta em outro para compensar, então não vai haver uma redução da carga tributária. Ok, mas vai haver também um aumento da carga tributária? Sim, haverá um aumento que vai ser sentido principalmente, como eu disse aqui, pelo setor de serviço. Porque hoje a maioria dos municípios recolhe em torno de... Eu coloco aqui, por exemplo, aqui em Sergipe, tem municípios que são 2%, 3% de ISS. A capital é 5%, então é o maior que nós temos. Então você vai ter aí um advogado que vai pagar 5% de ISS. Ele vai passar a pagar 25% de IBS. Vai ter uma redução para profissional liberal, mas vai ter uma redução aí em torno de 30%. Então, se o IBS for, digamos, 25%, 30% sobre 25% aí, vai dar 7,5%, vamos colocar aí 17%. Ainda vai ser um aumento, por quê? Ao invés de eu pagar 5% que eu pago hoje, eu vou pagar 15%, 16%. Então, para o prestador de serviço, vai haver sim um aumento. Então, é um setor que tem que ficar atento, que é o setor de serviços, porque esse preço vai ter que acabar sendo repercutido para quem consome, né? Então, pode sim haver um aumento, apesar de haver reduções em produtos e em alguns serviços essenciais, mas outros serviços vai gerar sim um aumento da carga tributária. Então, isso vai ser sofrido pontualmente por aquele serviço ali que está sendo prestado ou consumido. E aí, para isso, entra a saída do chamado planejamento tributário, que pode ser objeto de uma nova entrevista nossa daqui a mais algum tempo, sobre enfrentando já a reforma tributária, mas olhando também para o sistema atual, para o presente, né? Sobre planejamento tributário, de como fugir de alguma forma, né, de uma maior tributação. Porque fugir dos impostos não há como, não é? Como aquele ditado, não é, doutor José Gomes, que a única coisa que a gente tem certeza na vida é a morte e os impostos. Né? A morte e os impostos, verdade. Pois é. Então não tem como fugir disso. O que dá, não dá para driblar a morte, mas dá para driblar os tributos com planejamento tributário. Bom, doutor José Gomes, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa entrevista, extremamente rica e ilustradora, foi maravilhosa. Criou aquele gostinho de quero mais, né? Poxa, eu quero ouvir mais esse cara falando sobre esse tema e sobre outros temas correlatos. Mas temos aqui a limitação do nosso tempo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação e aproveite esse instante para colocar no ar aí as suas redes sociais, já que o senhor falou que rotineiramente publica lá postagens sobre esse e outros temas. Então, agradecer também, dizer muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Voltar a falar com você, e principalmente em São Luís, é muito bom. Conhecer o programa também, um programa realmente muito bom, de sucesso, e
e que tem a oportunidade de mostrar à sociedade como um todo temas relevantes, né? Então, agradecer e dizer que eu, nas minhas redes sociais, o meu Instagram é meu nome completo, né? Se você puder depois até colocar, é José Gomes de Brito Neto, tudo junto, Brito com 2 T's, então, José Gomes de, arroba, né? José Gomes de Brito Neto. Esse é meu Instagram. Lá eu publico vários temas, tem vários vídeos também gravados sobre detalhes da reforma tributária, tem posts também para as pessoas entenderem de maneira mais simplificada a reforma, e outros temas também, que eu trato no meu Instagram, e vai ter um curso mais detalhado que eu vou, provavelmente daqui a 2, 3 meses, dar no YouTube também. Então, quem quiser seguir é só colocar lá, e estou disponível também para dúvidas, é só mandar no direct lá que a gente tira dúvidas também. Mas muito obrigado pelo convite, espero revê-los, como diz o piloto, em próximos voos. Com certeza. Muito bem, conversamos com o advogado e professor universitário, especialista no direito tributário, doutor José Gomes, sobre a reforma tributária e seus reflexos para a sociedade. Então é isso, forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.